Olá meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao nosso segundo vídeo de atualização. Nós estamos aqui gravando uma sequência com alguns vídeos para atualizar você das últimas inovações legislativas que aconteceram no final do ano de 2019 e que são relevantes para o processo civil. Nesse vídeo, nós vamos comentar a respeito de uma modificação inserida na Lei Maria da Penha. Isso mesmo, Lei Maria da Penha, né? A lei que trata, que coíbe a violência doméstica e familiar contra a mulher. E você provavelmente deve estar se perguntando, mas meu Deus do céu, eu estou aqui num curso de processo civil, que o professor vai vir, né, dar pitaco em legislação penal, né, em direito penal, em processo penal. Como assim Lei Maria da Penha? Pois é, eu explico. No final do ano de 2019, foi acrescentado um artigo na Lei Maria da Penha, que é o artigo 14A. E esse artigo 14A, ele tem uma relevância toda especial para o processo civil. Tudo bem? Então aqui nós temos uma espécie de conexão, um ponto em que o processo civil e o processo penal, eles se conectam. Tudo bem? Então, sem delongas, eu vou chamar a nossa lousa para mostrar para vocês a redação desse artigo 14A introduzido na Lei Maria da Penha. Vem comigo. Muito bem, meus caros, então aqui nós temos o artigo 14A introduzido na Lei Maria da Penha. Okay? A lei que trata aí a respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Um assunto extremamente relevante nos dias atuais, né? Um assunto, sem sombra de dúvida, que para a tua prova é um prato cheio. Vamos ver esse artigo 14A. A ofendida tem a opção, esse termo é importante, de propor a ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então vamos lá. Primeiro, algumas considerações a respeito aí desse caput. Note que isso aqui já é falado pela doutrina criminalista há muito tempo, né? Mas quando a Lei Maria da Penha, ela usa o termo juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, na verdade o termo foi mal empregado pelo legislador, porque não se trata exatamente de um juizado no sentido técnico da lei. Né? Não é um juizado como nós temos os juizados especiais cíveis, os juizados especiais criminais. Não é um juizado propriamente dito. O que a lei quis dizer é que o Poder Judiciário ele deve ter varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, na verdade, não é bem juizado, né? E sim vara especializada. Mas isso não é, sem sombra de dúvida, aí nenhuma novidade para você. O que eu quero dizer aqui que aí sim é novidade? Já há muito tempo, antes dessa inovação legislativa, era quase que pacífico o entendimento de que no âmbito, no juízo da violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz ele tinha competência para analisar as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. E essas medidas protetivas da Lei Maria da Penha, medidas protetivas de cunho civil, ok? Natureza civil. Porque, a bem da verdade, o juízo da violência doméstica e familiar contra a mulher tem uma competência mista. Então ele tem uma competência criminal,
mas ele também tem uma competência do âmbito cível, como, por exemplo, a competência necessária para analisar as medidas protetivas, tudo bem? Trazidas pela Lei Maria da Penha. Medidas protetivas estas, repito, de cunho cível. Com a inovação do artigo 14A, além dessas medidas protetivas, o juízo da violência doméstica e familiar pode analisar também pretensões principais. Que pretensões principais? Professor, o pedido de divórcio, tudo bem? E o pedido de dissolução de união estável. Então, houve, de certa forma, uma ampliação da competência do juízo da violência doméstica e familiar. Então, hoje, por exemplo, o juiz da violência doméstica, ele tem competência para analisar, por exemplo, uma medida protetiva de separação de corpos, que é uma medida protetiva de cunho cível, ok? Então, só para a gente exemplificar, eu posso ingressar com uma ação no juízo da violência doméstica e familiar, requerendo a separação de corpos, que é uma medida protetiva do âmbito cível, mais o pedido de divórcio ou dissolução de união estável, tanto faz. Então, repare, agora o juízo da violência doméstica e familiar tem competência para analisar a medida protetiva e a pretensão principal. Tudo bem? Então isso é, sem sombra de dúvida, muito importante. É isso, olha aqui, ó, que nós extraímos do caput. Ação de divórcio, trocar aqui de cor, ação de divórcio ou de dissolução de união estável. Ok? Agora, também é importante deixar claro que a vítima da violência, ela possui a opção de ingressar com o divórcio ou com a dissolução de união estável na vara da violência doméstica. Isso é opção. Por que eu digo opção? Porque se a vítima da violência doméstica quiser ingressar com o divórcio na vara cível comum, ela pode? Resposta, claro que pode. Né? Vara cível ou vara de família e sucessões, onde houver aí a matéria especializada. Mas seja como for, a lei dá uma opção à vítima da violência doméstica. Tudo bem? É que para facilitar, a vítima pode, já na mesma ação, no mesmo juízo, pedir uma medida protetiva e o mérito, a pretensão principal, ser um divórcio ou uma dissolução de união estável. Ok? Agora, muita atenção com o parágrafo 1º. Porque o parágrafo 1º diz assim: exclui-se da competência dos juizados a pretensão relacionada à partilha de bens. Então, esse parágrafo 1º aqui, ele traz um limite a essa opção. Ok? Qual é esse limite? Se a pretensão estiver relacionada à partilha de bens, então o juiz da violência doméstica não terá competência para analisar essa pretensão. Se tiver partilha de bens envolvida, então a ação articulando, né, o pedido de partilha de bens deverá ser proposto perante a vara cível comum. Ok? Então imagine, por exemplo, né, um outro exemplo em que eu tenho uma ação e no bojo dessa ação
eu preciso discutir a partilha de bens. Eu estou entrando com uma ação de divórcio, por exemplo. Estou entrando com a ação de divórcio, mas não tem jeito, o casal precisa partilhar bens. Nesse caso, tem que ir para a vara civil, não tem jeito. O próprio parágrafo 1º exclui da competência do juiz da violência doméstica a competência para as ações envolvendo a partilha. Agora, parece, né, uma coisa relativamente tranquila, o seguinte: se houver consenso entre as partes no que diz respeito à partilha, o juiz da vara da violência poderá homologar essa partilha. Tudo bem? Então vamos supor que o casal, né, existe aí uma questão envolvendo violência doméstica, então o marido, por exemplo, agrediu a mulher entra com a ação de divórcio no juízo, melhor dizendo, da violência doméstica, tem partilha, mas o marido e a mulher estão de acordo com a partilha de bens. Parece que nesse caso não há problema do juiz da violência doméstica homologar aí a partilha. É que na prática é um pouco difícil a gente imaginar, né? Porque se existe aí um contexto de violência doméstica, então muito provavelmente as partes não vão conseguir chegar a um consenso no que diz respeito à partilha de bens, né? Mas, ao menos na teoria, seria possível. Para a gente concluir, vamos aí para a leitura do parágrafo 2º. Iniciada a situação de violência doméstica familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. Bom, o que esse parágrafo 2º está dizendo? A regra do parágrafo 2º procura impedir que a ação que está em trâmite perante a vara civil seja remetida à vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tudo bem? Quando, né, a violência ela sobrevier à propositura da ação. Então, por exemplo, a mulher ingressa com uma ação de divórcio. Não tem violência doméstica, tá? Então essa ação de divórcio, ela começa numa vara civil comum. E a ação de divórcio está lá tramitando. No curso da ação de divórcio, o marido resolve agredir a mulher. Opa, então instalou-se aí no caso um contexto de violência doméstica. O que o parágrafo 2º está dizendo é que mesmo diante desse contexto de violência doméstica que sobreveio à propositura da ação, esta ação que começou na vara civil terminará na mesma vara. Tudo bem? Então a regra aí é o seguinte: a ação começou na vara civil, seja divórcio, seja dissolução de união estável, ela vai terminar na vara civil, mesmo que no curso da ação surja aí um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tudo bem? Então, este é o artigo 14A, introduzido na Lei Maria da Penha. Muito bem, meus amigos, então nesse vídeo nós procuramos abordar essa inovação da Lei Maria da Penha, seu artigo 14A, e sua repercussão no âmbito civil. Tudo bem? Nós ainda temos mais atualizações para tratar, mas isso ficará para o nosso próximo vídeo. Espero que tenha gostado e até lá!